Olá! Aproveitando as férias de janeiro enquanto nossa equipe recarrega as baterias para 2018, você vai acompanhar reportagens produzidas por acadêmicos de jornalismo da Uniderp durante o ano passado. Sejam bem-vindos! O Jornalismo em Revista está começando! E a gente começa o programa com uma exposição organizada por fotojornalistas de Campo Grande. Com o intuito de reunir vários profissionais, a exposição, que tem como tema o fotojornalismo, traz imagens que marcaram a vida de quem as registrou. Nós tínhamos em mente agregar o maior número possível de fotojornalistas e dentre esses nós conseguimos 31 trabalhos, sendo que cada um expôs uma fotografia. Então aqui estão prestigiados fotojornalistas de todos os jornais impressos e online de Campo Grande. Temos alguns fotógrafos freelances, ou que já passaram por uma redação e que hoje exercem a função de freelance. E chegamos a 31 obras especificamente para fotojornalistas. Então, nessa exposição, ela reúne um material gráfico especificamente do que acontece no nosso cotidiano, nas ruas, material voltado a esporte, temos um pouco de natureza. As fotografias expostas dos 31 jornalistas procuram afetar de uma forma reflexiva quem passa por ali, já que tem imagens para todos os gostos. Nós tínhamos feito uma outra exposição, que foi na rodoviária antiga, só que com menos pessoas, né? E a partir dessa deu uma repercussão, aí montamos um grupo e chamamos os que eram mais conhecidos da gente, assim, fomos chamando todos, que eram dos jornais, e conseguimos montar essa exposição aqui. Para o Marcelo, esta ideia de impactar quem olhar o seu registro foi levada a sério, já que garante uma reflexão sobre a vida. Fui olhar meus arquivos, achei várias fotos, mas bem na época tinha acontecido alguns episódios de suicídio na cidade, né? Então eu resolvi escolher essa foto para tentar conscientizar as pessoas, mandar alguma mensagem, né? No caso, a menina subiu em cima da Torre do Morenão para se matar. Os bombeiros subiram atrás dela e no céu formou uma nuvem, né? Mandando uma mensagem para ela. Espero que, para quem olhar a imagem, se estiver se sentindo mal, né? Que pense que ainda tem força, né? Então, se o céu mandou um coração, né, para a menina, né? Uma mensagem para ela, eu espero que mande também para quem estiver passando por momentos difíceis para ter força, né? Cada profissional tem o seu olhar e as técnicas para traduzir o que as pessoas retratadas nas imagens estão sentindo. O processo de escolha dessa imagem aqui foi uma foto que me marcou muito quando eu fiz. Que foi logo depois numa tempestade que teve em Campo Grande, que atingiu o pessoal lá da favelinha do Bom Retiro. Então nós chegamos lá logo depois da chuva, as famílias estavam se reconstruindo naquele momento, reorganizando as coisas. E estava lá esse menininho junto ao pai, limpando o barraco dele lá, a casa dele, tirando os entulhos e tudo mais. É uma imagem que me sensibilizou muito, porque eu tenho um filho pequeno e você vê uma criança no meio de uma situação dessa, ela acaba chocando muito, né? O nosso emocional, enfim, ela sensibiliza a pessoa de alguma forma. E em mim ela me chocou muito no meu emocional por conta de ser uma criança pequena e estar naquela situação logo depois de uma chuva. E a escolha do processo em preto e branco foi porque a imagem em preto e branco você consegue ter uma leitura mais detalhada, mais rica de cada elemento que está dentro da fotografia. Então você consegue transcorrer seu olhar sobre a imagem e perceber cada detalhe, as telhas quebradas, o menininho centralizado, brinquedos dele, a televisão, as roupas ali. E ele no meio daquele cenário ali, devastado, enfim, e se reconstruindo naquele momento. Tanto é que o título da foto é Dia de Reconstruir, né? Já para o João, um som e um número foram os responsáveis pelo registro, que de maneira certeira capturou uma ação que raramente é vista. Estava voltando de uma fazenda, né, no interior aqui do estado, em Inocência, e estava passando pela rodovia e tinha muitos boiadeiros já na estrada, né, parando.
Aí nós paramos e estava passando uma boiada, né? E essa boiada demorou em torno de 20 a 25 minutos para passar, então era uma boiada muito grande. E aí eu vi os peões, né, com chicote e chapéu, uma coisa que hoje em dia a gente não vê mais, né? Uma comitiva transportando uma boiada. Hoje em dia você vê muito em caminhões, né? E aquilo eu achei muito interessante, aí eu resolvi fazer o registro. E aí eu peguei bem no momento que ele estava estralando o chicote ali. E foi bem legal, foi um registro bacana. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Você vai rever a reportagem da Natália Pelzio sobre a arte marcial israelita, conhecida como Krav Maga, que vem conquistando cada vez mais adeptos que buscam defesa pessoal. É só entrar na sala para ver a concentração dos alunos. O Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal israelita, criada inicialmente para fins militares. O Krav Maga surgiu em 1990 aqui no Brasil. Na verdade, o Krav Maga surgiu na década de 40. Foi criado por um homem chamado Imi Lichtenfeld, tá? E chegou ao Brasil através do mestre Kobe Lichtenstein em 1990, em janeiro de 1990. E em 93 ele fundou a Associação Brasileira de Krav Maga e em 2000 a Federação Sul-Americana de Krav Maga. Ele, além de ter fundado, ele é o presidente também da Federação Sul-Americana de Krav Maga, qual é a maior federação de Krav Maga e de lutas do mundo. O Krav Maga vem ganhando cada vez mais adeptos ao redor do mundo. No Brasil já são mais de 40 mil praticantes. Os benefícios, uma melhora na concentração e uma nova percepção de mundo. O Krav Maga ele te traz vários benefícios. Além de você aprender uma arte de defesa pessoal israelense, o Krav Maga, você melhora o seu condicionamento físico, a sua autoestima melhora e muito. E além do mais, você começa a ver um mundo completamente diferente, começa a ver o mundo fora daquela bolha que a gente costuma, que muitas vezes é pintado para nós. E então você fica mais alerta, você anda com mais segurança nas ruas, você presta atenção em tudo que está, todos que estão à sua volta. Para a Cristiane, a técnica ajuda muito em situações de risco do dia a dia, principalmente para as mulheres, principais vítimas de assalto e situações como o estupro. Já faz uns 10 meses já que eu faço Krav, e sim, eu realmente já passei por uma situação logo quando eu comecei o Krav. Até na semana anterior ao incidente, né, a gente tinha tido uma aula de chute regular. E foi exatamente isso que eu utilizei para poder me livrar do rapaz. Eu estava saindo do banco e o rapaz, esses menininhos que ficam assim na rua, né? Ele veio correndo e puxou minha bolsa. Eu travei a bolsa, segurei. Ele puxou, eu puxei de novo, ele puxou de novo. Na hora que eu puxei, eu peguei impulso e dei um chute na genitália dele. A gente hoje, todo mundo é super desligado para tudo. E realmente o Krav Maga me ajudou a ter mais atenção a tudo. As coisas que acontecem à minha volta, né? E isso para mim foi muito importante, até em questão de segurança, não só para mim, mas para o meu filho, para as pessoas que estão ao meu lado. Se eu puder, né, em algum momento ajudar a ter algum tipo de reação, hoje eu me sinto assim um pouco mais segura. São situações e situações. A gente não pode reagir, né, em questão de uma arma. O rapaz chegar com uma arma, é melhor você prezar para a sua vida, né? Então você entrega tudo e você se sente mais tranquila. Mas se você vê que na situação você tem uma condição de sair, eu acho que todo mundo tem que sair, tem que tentar sair. Você tem que prezar pelo seu bem. Na reportagem a seguir, você vai saber os benefícios do tereré, uma bebida tipicamente sul-mato-grossense, e ainda conhecer um colecionador de acessórios que remetem ao uso da erva mate no Brasil e no mundo. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, onde o clima nessa época do ano ultrapassa facilmente a casa dos 30 graus, é comum você encontrar pessoas consumindo tereré. Mas muitas dessas pessoas nem imaginam a rica história que envolve essa bebida que é tipicamente da região. Rubens é pesquisador no assunto e conta a origem da erva mate para o consumo. O mate, como nós conhecemos hoje no Brasil como tereré,
o frio, e o chimarrão quente, ele surge naturalmente dos índios guaranis que se instalaram na região de Salto do Iguairá, Mundo Novo e Guaíra, no Paraná. Eles descobriram na natureza uma erva que tinha propriedades que eles se adaptaram. O tereré começa a ser difundido a partir da Guerra do Paraguai com os brasileiros. A população do Mato Grosso antiga tinha uma afluência de muitas pessoas que vinham de outros estados. E nós tivemos também o aporte de muitos gaúchos, de paraguaios. Então, cada um veio trazendo as suas raízes, as suas origens, os seus hábitos. O tereré, hoje especificamente, ele cresceu muito nos últimos 30 anos, porque é uma bebida saudável, é uma bebida que eu falo que reúne pessoas, é uma bebida que reúne jovens, adolescentes, adultos, e é um hábito saudável de se reunir os amigos e os familiares. Além de pesquisador, Rubens é colecionador. Ainda jovem, ele resolveu começar a coleção, que hoje já conta com mais de 400 peças. Desde a adolescência eu gostava desse hábito do tereré, e eu comecei a reunir amigos e comecei a comprar guampas diferentes. A hora que eu vi, eu já estava com uma quantidade razoável de umas 10, 12 guampas. E aí comecei a tentar achar guampas diferentes. E partiu daí uma ideia de coleção. Hoje a minha coleção evoluiu porque eu sou pesquisador e comecei a procurar peças diferentes e descobri uma história riquíssima, uma cultura riquíssima da erva mate que está enraizada na origem do Mato Grosso do Sul. Em cada canto do acervo, uma diversidade de peças e enorme variedade de bombas e guampas, cada uma com uma história diferente. Essa peça aqui eu comprei com um documento de autenticidade, ela foi comprada num antiquarista em Buenos Aires. É uma peça muito antiga, feita em 3D, né? A gente chama hoje de 3D, mas é uma peça que você vê que aparecem os pássaros, são duas águias. Então aqui eu tenho uma cronologia, é como se fosse século XVI, XVII, XVIII e XIX. São peças que vão mostrando a arquitetura, o design ao longo dos séculos. Boa parte dessas peças podem ser encontradas no comércio, porém existem aquelas que não possuem preço, e sim um valor muito importante. Eu chamo a atenção para esta guampa aqui, que me foi doado pela família Monteiro de Lima, um amigo de infância, e essa peça era do avô dele. Eu fico até emocionado, porque é uma peça que eu falo, é uma joia de família, mas ele falou, você vai reconhecer e vai dar valor tanto quanto a minha família. Então é uma peça que eu ganhei uns anos atrás, tanto a guampa como a bomba. As peças são em prata e ouro, com corrente. Essas correntes eram para que de cima do cavalo, o fazendeiro muitas vezes poderia, parado em cima do cavalo, buscar água em um riacho para tomar seu tereré, sem descer do cavalo. Ela tem assinatura, pelo jeito foi um artesão da época, em 1922. Dentre os atrativos turísticos de Campo Grande está o monumento Guampa de Tereré, que representa a tradição do nosso estado. Mas você já parou para pensar nos benefícios que o consumo desse símbolo traz à nossa saúde? E será que existe algum malefício? A gente pode citar alguns benefícios, como a capacidade antioxidante dele, que é bastante grande. Ele também é hepatoprotetor, quer dizer que ele protege as células do fígado. Ele também tem a capacidade, por ser antioxidante, ele diminui a oxidação da LDL, que é aquela molécula que carrega colesterol, que a gente chama de colesterol ruim. Então, como o tereré ele tem compostos que são antioxidantes, eles previnem essa oxidação e essa agregação. Então, por isso, ele também ajuda a prevenir problemas cardiovasculares. Ele também é estimulante do sistema nervoso central, porque ele tem cafeína. E também tem capacidade diurética, que pode ser bom ou ruim, dependendo do caso. Quanto à precaução, a nutricionista só alerta para um grupo de risco. A gente só tem que tomar cuidado com gestante, né, crianças, então muito novas, por conta desse consumo de cafeína que não é apropriado para crianças, e idosos se estiver, às vezes, tomando alguma medicação de hipertensão, alguma coisa assim. Mas fora desses três grupos de risco, não tem nenhuma contraindicação. Prove o tereré, pode quem quiser nessa roda entrar. Ouça um chamamé dos que faz a gente arrepiar. E na tradição, solte o coração como lhe convém. Vem provar do doce e amargo que essa erva tem. Faz muito calor, tome um tereré, seja lá quem for, pode quem quiser, traz um violão com o coração, canta um chamamé.
O Jornalismo em Revista Retrospectiva vai para um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Se ao fazer uma compra, o caixa do supermercado lhe devolvesse troco a mais, você o avisaria? Se você visse uma criança comprando bebida alcoólica em um bar, você a impediria? Suas escolhas transformam a sociedade. Quando você passa por cima da ética, você está derrubando todos ao seu redor. O assunto agora é mercado de produtos de beleza para as mulheres. Novos procedimentos e produtos entram na rotina, principalmente das mulheres com as famosas unhas acrílicas. O Brasil ocupa a 3ª colocação no mercado da beleza global. Cada brasileiro destina 2% do que ganha para comprar produtos de beleza e higiene. Segundo uma pesquisa da Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal e Beleza, Anabel, o país conta com 600 mil salões de beleza. Entre eles está o da Sueli, que há 15 anos se dedica às unhas das mulheres, principalmente aos procedimentos em acrílico e gel. O gel ele é mais flexível e o acrílico ele é mais duro, né? É essa a principal diferença. Uma outra coisa de diferença entre o acrílico e o gel, né, na hora da construção, é que o acrílico ele necessita do oxigênio para secagem. E no caso do gel, necessita a ausência dele, por isso que a gente seca, catalisa numa lâmpada de LED por 30 segundos. Ter unhas fortes e bem cuidadas hoje em dia é uma tarefa mais simples, já que há inúmeras opções de tratamento no mercado. Porém, é necessário ficar atento para saber qual é o ideal para você. Nós sempre fazemos análise da unha em qualquer sistema de colocação. Nós direcionamos para o acrílico quando a unha é extremamente curta. No caso da nossa cliente que tem problema da unha extremamente fraca, soltando capas, unha extremamente oleosa, também direcionamos para o acrílico. E o restante para o gel. E foi realizando esta análise que a Hasla, junto com a Sueli, chegou à conclusão de que o alongamento correto seria o acrílico. Eu já tinha visto, seguindo no Instagram, o trabalho da Sueli, e também ela me indicou o acrílico ao invés do gel por conta da minha unha estar fraca e quebradiça. O processo de alongar é um pouco demorado. A primeira construção dura cerca de 2 horas. Tudo isso para não ter problemas e para garantir que as unhas fiquem bonitas por mais tempo. O preparo é totalmente diferente porque o gel ele leva uma queratina sintética para proteger a unha, né? E o acrílico leva um prime, no nosso caso sem acidez nenhuma, que também é para proteger a unha. Mas para que a beleza não vire dor de cabeça, é preciso respeitar o tempo de manutenção. São 20 dias que nós deixamos assim para que a cliente venha fazer a manutenção dela. Porque os 20 dias são a margem de segurança que a gente dá. Por quê? Porque cada crescimento de cada indivíduo é diferente. O crescimento de uma pessoa, às vezes, é muito mais rápido que da outra. Se crescer muito, aquele nível que nós colocamos de volume naquela unha, ele vai descer, vai pesar e essa unha pode partir. No momento que ela tocar de mau jeito, entendeu? Em alguma coisa, na porta do carro, numa mala, né? Ela pode estar quebrando aquela unha. Então, margem de segurança, 20 dias. Algumas pessoas chegam a vir com 40 dias, no caso do acrílico. Mas aí ela já está por conta e risco dela, porque pode infiltrar, pode abrir aquela unha com a descida do crescimento, infiltrar a água e aí a gente vai ter que retirar totalmente a unha para fazer a manutenção. E por falar em mercado de estética, a bichectomia é uma técnica que tem conquistado seu espaço. Vamos rever a reportagem produzida pela Julian Marks. Qual será a técnica utilizada pelas famosas que está dando o que falar? Perceba o antes e depois, o formato dos rostos de Angelina Jolie, a Kim Kardashian e Mila Kunis. A diferença de uma foto para outra é nítida. Muitas pessoas se sentem incomodadas com o volume das bochechas e acabam aderindo a um procedimento cirúrgico chamado bichectomia. Ela é uma cirurgia voltada para a área funcional e estética, que é a remoção da bola de Bichat, que é uma bola de gordura que fica nessa região do rosto, onde vai melhorar um pouco a harmonia do rosto, vai trazer um rosto mais um pouco mais afinalado, um efeito blush.
Uma técnica descrita na década de 80 e consolidada mundialmente no meio científico, mas pouco difundida aqui no Brasil. Ela é feita um corte por dentro da boca de mais ou menos de 2 a 3 centímetros. É achada essa bolinha de gordura, retirada essa bolinha de gordura da região do rosto e dado 2, 3 pontinhos. A bichectomia é uma cirurgia estética e pode ser realizada por pessoas que querem afinar o rosto, seja por estética ou problemas, como, por exemplo, morder o interior da boca. A cirurgia é simples e demora poucos minutos. Pacientes que mordem a bochecha, a gente consegue praticamente em 100% dos casos, a gente consegue a anulação desse problema. Agora, a grande busca hoje é casos de estética. Então, pacientes com rosto mais arredondado, rosto quadrado, que tem problema ao sorrir, que olha e acha que tem um volume a mais no rosto, essa cirurgia pode ajudar bastante eles. É uma cirurgia mais ou menos de uns 40 minutos, é uma cirurgia de anestesia local. A estudante Caroline fez há um mês a redução das bochechas. Ela não se sentia bem com o formato do rosto e resolveu recorrer à cirurgia. Hoje veio para o primeiro contato, após realizar a bichectomia. Eu recorri ao procedimento porque meu rosto era mais inchadinho, era um pouquinho grande as bochechas, aí eu resolvi fazer. Agora que já fez um mês, está dando para ver que afinou um pouquinho mais já o rosto. Veja como era o formato do rosto de Caroline antes do processo cirúrgico. E para quem gostou, mas tem dúvida se ao fazer a bichectomia, ao envelhecer necessite fazer um enxerto, o doutor garante que não há riscos disso acontecer. A bola de Bichat, ela é uma bola de gordura intramuscular. Ela não tem nada a ver com sustentação do rosto, entende? Então, a única coisa que ela dá um volume, ela não sustenta. Infelizmente, o envelhecimento vai chegar para mim, que não fiz bichectomia, e para as minhas pacientes que fizeram. O envelhecimento vai vir para todos. Hoje em dia, muitos casais são formados através da internet. Em muitos casos, surgem relacionamentos duradouros e saudáveis, mas também existe uma infinidade de casos em que as pessoas caem na armadilha da internet. Vamos rever uma reportagem que trata do assunto. Relacionamento à distância não é algo novo, mas por meio da internet essa prática tomou uma nova dimensão. Se relacionar faz parte da vida de todos e chega uma hora que procurar um parceiro é importante. Na busca vale tudo, ser apresentado por um conhecido, por um colega ou até mesmo nas redes sociais. Na era onde tudo é para ontem, encontrar a pessoa certa deve ser rápido e prático. Quem nunca ouviu falar nos famosos aplicativos de relacionamento? Eles têm virado febre para quem procura namoro, amizade ou apenas diversão. Para essa psicóloga, as mudanças de comportamento acompanharam os avanços da tecnologia. Porém, deve existir uma dosagem. A minha geração, a geração até depois, conheceu essa forma de se relacionar como a mais importante. Né, que é ir na casa do amigo, que é conversar, que é dizer quando eu não estou satisfeito, ficar emburrado e não só deixar de falar. Então, a questão é que pode ser realmente muito produtivo, mas a grande questão é a gente pensar em como isso pode ser um acréscimo e não a única forma. Renata explica que existe uma diferença entre o trauma amoroso e uma frustração. A pessoa que possui problemas ao se relacionar ao vivo transfere essa dificuldade para o meio virtual. O que seria um trauma? Hoje, você ter uma frustração amorosa, às vezes você escuta do paciente, às vezes de uma amiga, que isso significa um trauma. E isso nada mais é do que uma frustração. O trauma poderia ser essas pessoas que realmente se relacionam, que recebem golpes, que são sequestradas. Aí a gente pode falar numa conotação de abuso, né? E de um sentimento muito invasivo, muito ruim. Karine conheceu o atual namorado pelas redes, mas alerta que durante o tempo que permaneceu nos aplicativos de relacionamento, conheceu pessoas de caráter duvidoso. Eu conheci muitas pessoas, não pessoalmente, mas pela rede social, né? As pessoas com más intenções, falando assim, bobeiras, sabe? Que não convém. E aí, assim, achei muitos perfis falsos, teve muitos mesmo. Pessoas, assim,
com a baixa índole, falando bobeiras mesmo. Na rede, eu crio uma expectativa, né, e crio uma condição que às vezes não é real. E isso acaba sendo um risco. E dependendo daquilo que a gente falou, né, da demanda de como eu lido com a frustração, isso pode ser, sim, né, às vezes muito difícil para a pessoa. Karine diz que sentiu medo ao marcar o primeiro encontro com o namorado. Quando a gente marcou de se encontrar, eu tive muito medo. Até porque, né, ele é de outra cidade, né, mas reside aqui, a família dele é de outra cidade. Só que assim, aí eu fiquei com medo, né? Aí eu falei, não, mas vou conhecer, né, por curiosidade, né? Porque se não der certo, né, já descarto. Aí ele perguntou na onde que a gente ia se conhecer. Aí eu falei, vamos na minha casa, que é melhor, né? Assim, menos perigoso, vamos se dizer, né? E estamos até hoje, 1 ano e 2 meses. Foi através de amigos que Alan conheceu o aplicativo de relacionamento bastante procurado. Ele acredita que esse é um espaço para conhecer novos amigos e possíveis relacionamentos. Através de amigos, minhas irmãs usam, pessoas conhecidas que têm, que já usavam, eu nunca usei. Aí resolvi baixar para ver como funcionava, como que era o aplicativo. No início você dá muitas gafes, dá combinação sem querer, mas depois você vai aprendendo e flui melhor. Na foto era uma coisa, nas fotos do aplicativo, até nas redes sociais era uma coisa, quando chegou pessoalmente era totalmente fora da realidade virtual. Não seguiu o padrão que estava na foto. Não que beleza assim, é interessante, mas não é tudo. E o papo também não fluiu, não foi legal, o papo não era a mesma coisa, então não deu combinação pessoalmente. E essa edição especial do Jornalismo em Revista fica por aqui. Na próxima semana tem mais retrospectiva para você.